Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Como estão vocês? Estamos no nosso devocional dessa sexta-feira e hoje nós queremos ministrar ao seu coração um texto que está em 1 Reis, capítulo 11, verso 9. Aqui, pastora Andréa Tavares, da Kingdom Church, e o nosso tema hoje é o desvio, o perigo do desvio, o desvio do coração. A palavra diz: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual lhe aparecera 2 vezes. Se nós pegarmos a narração, a história de Salomão, nós vamos ver que Salomão ele não era um homem comum. A palavra de Deus diz, e nós ministramos, não me recordo se anteontem, mas nos revela um homem que o Senhor diz que depois dele não haveria outro igual. Então ele não era um rei comum, ele era alguém que recebeu a sabedoria sobrenatural diretamente de Deus. Ele viveu manifestações sobrenaturais, ele experimentou a glória, o favor de Deus, a prosperidade. E ainda assim, queridos, ele se desviou. A palavra diz que Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, e mulheres essas de nações que o Senhor tinha dito não se cheguem a elas, para que o seu coração não se perverta. Então, Deus alertou, Deus determinou algo que não deveria ser feito. Então, o desvio começa quando nós ignoramos os avisos de Deus. Nós ministramos aqui também sobre como que Davi, ele pecou pelo olhar. Lembram-se desse devocional? Tudo começou pelo olhar de Davi, quando ele viu Betseba, ou Betsabá, como queira, e ali ele cobiçou, e ali ele foi tomando decisões totalmente equivocadas e fora da orientação de Deus. O desvio, ele é silencioso, mas ele costuma ser progressivo, porque como silencioso, ele muitas vezes não é percebido, não é de uma vez, ele vem aos poucos, ele não é visível no início, e é como um processo. A palavra de Deus em Tiago diz que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado consumado gera a morte. Meu Deus, como é terrível esse mal chamado pecado, que nasce pequeno, invisível, e se torna avassalador, destrói a vida do homem, da mulher. Aquele que está de pé, diz a palavra, cuide para que não caia. Então, queridos, todos nós temos que estar atentos, vigilantes. Essa semana nós falamos ainda no livro de Reis, quando Salomão ele recebe a sabedoria de Deus. E como nós temos que clamar todos os dias ao Senhor para que recebamos essa sabedoria não humana, não a capacidade humana, o intelecto, mas a sabedoria que vem de Deus ao nosso coração. Então, quando chegou o tempo da velhice de Salomão e as mulheres que perverteram seu coração para seguir outros deuses, a palavra de Deus diz que o seu coração de Salomão, não era perfeito para com o Senhor.
Que coisa terrível, não é? Um homem que experimentou tantas coisas, tantas glórias, e se não vigiarmos, queridos, isso pode acontecer com qualquer um de nós. O coração, ele é enganador. Provérbios 4:23 vai dizer que sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, Salomão certamente não foi o primeiro homem que aconteceu isso, não será, o último, porque isso pode acontecer com qualquer um, como nós falamos. A palavra em Mateus vai dizer 15:19, porque do coração procedem os maus pensamentos. Então, os desvios começam internos, silenciosos, invisíveis. São pequenas portas, pequenas concessões que vão sendo feitas, muitas vezes relativizando o pecado, não é? Não tem nada a ver. E tantas outras coisas que muitas vezes nós mesmos queremos justificar ao nosso próprio coração. Salomão, ele não começou adorando a ídolos, mas tolerando o que Deus tinha proibido. Ele tolerava nas suas mulheres e relativizando então o pecado, quando certamente se deu conta, ele já estava idolatrando, adorando esses ídolos, porque a palavra de Deus diz: então edificou Salomão um alto a Quemós. Quem construiu o templo maravilhoso da glória, que encheu o templo para Deus, agora estava construindo para ídolos. Meu Deus! Ah, queridos, nós não podemos normalizar, relativizar o pecado, porque quando percebemos já estaremos distantes, estaremos cauterizados, estaremos com corações endurecidos. O apóstolo Paulo, ele faz um alerta em Efésios 5:11, ele diz: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. A nossa mente não pode ser conformada com esse mundo. O apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A nossa mente, ela precisa se renovar, mas se renovar na presença de Deus, através do Espírito Santo, não nos valores. Os nossos valores não podem ser mudados, queridos. As nossas convicções não podem ser enfraquecidas. O pecado não pode deixar de nos incomodar. Pelo contrário, ele tem que incomodar, ele tem que nos causar repulsa. Nós não podemos tolerá-lo. Então, a palavra diz: não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Salomão colheu. E deve ter sido tão triste. Foi tão triste, porque ele mesmo chega à conclusão, e está lá em Eclesiastes, que tudo é vaidade. Certamente que ele viu que nada daquilo que ele desfrutou valeu a pena. O seu reino foi dividido, ele perdeu a sua paz, e essas consequências foram geracionais. O pecado não afetou só ele, mas as gerações que vieram após ele. O pecado, queridos, não vai afetar só nós, mas a nossa família, e vai afetar o que virá depois de nós. Mas há um caminho, e esse caminho é que eu quero dizer hoje ao seu coração, é que Jesus hoje fala conosco, comigo e com você. Talvez você tenha entrado por esse caminho, talvez você tenha relativizado, talvez você tenha criado concessões no seu coração, ou talvez esteja para criar, e Deus está te dizendo hoje: cuidado, pare.
Se desvie do mal, fuja da aparência do mal. Ou se você é alguém que já caiu, Deus hoje está te dizendo: eu posso te levantar. Porque a palavra vai dizer, logo depois de Reis, a palavra diz em 2 Crônicas 7,14, que já ouvimos tantas vezes: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei, sararei a sua terra. O Senhor perdoará os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Deus, queridos, Ele disciplina, mas Ele também restaura. A gente sempre lembra aqui que o pecado tem consequência para cada um de nós. Sejam pastores, seja o líder mais santificado, se errar, haverá consequência, haverá disciplina, mas também haverá restauração para todo o coração arrependido, sinceramente, diante do Senhor. Então, tenhamos cuidado com o que estamos tolerando, porque nem tudo é permitido, queridos, nem tudo é saudável espiritualmente. Cuidado com tantas coisas que hoje em dia se diz. Tenha bússola do seu coração a Bíblia, a palavra de Deus. Cuidado com interpretações errôneas. Vigie ambientes de relacionamentos, influências. Examine o seu coração constantemente, porque as más companhias, elas vão influenciar, elas vão levar, assim como levaram Salomão, à queda. Existe algo hoje que nós sabemos que Deus já pediu para que nós venhamos a deixar, mas nós ainda estamos mantendo? Essa é a pergunta que o Espírito de Deus faz ao nosso coração nessa manhã. Salomão falhou, mas Deus, através de Jesus, Ele quer nos levar a permanecer fiéis até o fim, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas nós temos um que foi tentado em tudo, mas sem pecado. Onde o homem caiu, Cristo venceu, Ele venceu por nós. Onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Então, queridos, meus irmãos, se houve o desvio, há o caminho de volta. Em Cristo há restauração, em Cristo há perdão, em Cristo há o recomeço. Aleluia, glória a Deus. Então, se há algo que Deus está te pedindo para deixar, deixe, peça ajuda a Ele, peça socorro, suplique a Ele, se arrependa. Ele está ouvindo você. Eu creio assim. E você? Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor sempre nos envia palavras, muitas vezes confrontadoras, exortadoras ao nosso coração, para que estejamos nos realinhando contigo, para que estejamos vigilantes, Senhor, para que a arrogância não tome conta do nosso coração, a vaidade, o nosso coração enganoso, Senhor, não venha tomar a frente do Teu Santo Espírito. E nós queremos ser gratos por isso, Pai. Gratos porque o Senhor nos sacode, nos desperta, Senhor. Então que cada vida, Senhor, a minha, de cada irmão e irmã que nos ouve, seja sacudido nessa manhã, despertado, para que os seus olhos, Senhor, não enganem, para que seus pensamentos não enganem e principalmente o seu coração não engane. Não, Senhor. Revela-nos tudo aquilo que não está alinhado ao Teu coração, Senhor. Sonda, porque a Tua palavra diz que o Senhor sonda e conhece o nosso coração.
que possamos renunciar a toda influência do mundo, a todo pensamento que não provém de Ti e principalmente a toda prática que nos afasta da Tua presença. Purifica, Senhor, o nosso interior, fortalece as nossas convicções, os nossos valores em Ti, Senhor, e nos dá temor de Deus. Tenhamos temor, Pai, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, que possamos escolher hoje, nessa sexta-feira, onde muitos, Senhor, estarão procurando as alegrias desse mundo, relativizando, Senhor, muitas coisas, que nós possamos escolher viver em santidade, viver para o Senhor. Ajuda, Senhor, esse irmão, essa irmã que não tem tido forças, Senhor. Ajuda o Senhor nesse momento, entra com a Tua providência, desfaz os laços, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, toda influência maligna, Senhor, venha cair por terra, Pai. E esse irmão, essa irmã, busque a Tua presença. Vá, Senhor, à Tua casa, estar em comunhão com pessoas que possam ajudá-lo a se levantar e a se manter de pé para a glória de Deus. Oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Até o nosso próximo encontro, amanhã, sábado, onde pedimos ao Senhor que Ele já possa preparar algo para o nosso coração. Que Deus te abençoe e te guarde. Lembrando que domingo na Kingdom Niterói, Escola Bíblica Dominical às 9, culto ao Senhor às 10 e na Kingdom Church em Maricá, EBD também, 8 horas da manhã oração, 9 horas EBD e o culto ao Senhor às 18h30 com o nosso diácono Douglas de Lima. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Shalom Adonai.